Se você tá vendo esse vídeo no dia do lançamento ou próximo dele, fique sabendo que One Piece, o anime, está muito próximo do seu retorno também. E nesse vídeo aqui, a gente vai comentar para vocês um pouco de como a gente acha que vai ser esse retorno e como a nova forma de distribuição do anime de One Piece e a forma que ele será lançado vai revolucionar ou só simplesmente causar muito impacto no universo otaku. Ele vai dar muita conversa pra gente. Vocês não estão preparados para a forma de retorno de One Piece e é isso que a gente vai falar com vocês agora nesse vídeo aqui. Então já deixa aquele seu like e o hype também, que são ótimas formas de ajudar o canal. E se é novo por aqui, se inscreve também. Como o Bruno já introduziu, galera, a volta de One Piece está muito próxima e grandes são as expectativas aí pra gente ter, como colocamos aqui no título, uma revolução aí, né, dentro do universo dos animes e de One Piece também. Assim como a gente já tem visto de alguns anos pra cá, galera, aqueles animes ali de muitos anos, semanalmente ou até mensalmente, com episódios, isso está prestes de acabar. Até porque, salvo engano, vocês podem até me corrigir aí, o Bruno também, pra mim, eu acho que One Piece é o único que permanece desta forma, né? Todos os demais a gente vem numa linha de temporadas. Então, a gente vem blocado ali com alguns episódios semanalmente, temos um hiato ali, seja de 6 meses ou 1 ano, e com a retomada posteriormente. E One Piece, curiosamente, todos os paradigmas, né, do que vinha sempre acontecendo, a gente teve um hiato gigante, né, parando em 2024 e vai retomar agora em abril de 2025. E é sobre isso que a gente vai detalhar um pouquinho para vocês o porquê que a gente acha que isso vai mudar daqui para frente. Exato, a gente tem que lembrar aqui, como o Gustavo já iniciou no assunto, que o anime de One Piece já tem mais de 20 anos, né? Ele é de outra época, ele é de outra geração e ele sempre veio nessa levada. Todo domingo sai um capítulo lá na TV Tóquio e depois ele sai aqui pra gente e são anos e anos distribuindo assim. Nesse formato, geralmente era 1 para 1, né? Um capítulo do mangá se refere a um episódio do anime e sempre tinha aquela esticada, aquela coisa, pro anime não ficar muito perto do mangá, porque senão, né, não tem de onde tirar a história. Inclusive, o One Piece, nesse formato aí, era um dos animes que menos tinham filler. Por quê? Eles apostavam em colocar um filler dentro do episódio, que era o quê? Você fazer aquelas tomadas mais longas, uns diálogos maiores. Eles não tinham muito aquela coisa de Naruto, que Naruto tinha muito, né? Que era o quê? Você de repente tá no meio de uma guerra, aí você para aquela guerra para no próximo episódio mostrar o Naruto indo salvar o gato da vizinha, e ficava nisso 5 episódios, né? Justamente para dar aquela distância pro mangá. Ocorre que isso acaba tornando os episódios meio enfadonhos, meio cansativos, meio arrastados. Por isso eles não mostravam muitas vezes, principalmente em One Piece, o anime não conseguia passar o impacto que tinha se comparado ao mangá, por exemplo. Tanto é que se a gente pegar, por exemplo, um episódio mais recente, que é aquele do Gear 5, né, o Gear 50, ele abre mão um pouco disso e dá um ritmo mais acelerado. Tanto é que esse é um episódio muito falado pelo fandom, né, muito celebrado, porque ele já vem em outro ritmo. E agora, com esse novo formato, a gente pode pegar aí, ó, vamos lá, Attack on Titan, My Hero Academia, Demon Slayer, Jujutsu Kaisen, são vários animes aí que ele já vem num formato diferente, que é o quê? De temporadas. Você pega ali uma temporada geralmente de alguns de 12, mas geralmente ou são 12 episódios, ou chegando ali a 23 a 24, aí eles lançam episódios muito mais ritmados, muito mais interessantes de assistir, e aí você para, por exemplo, 1 ano, 6 meses, sem o anime, justamente para ter essa distância e eles puderem fazer um negócio ali, fazer os episódios com um bom ritmo, sem se preocupar em ficar alcançando o mangá. E um outro ponto, galera, que se de fato seguirmos para uma linha de episódios, né, do anime continuar em temporadas, é a questão da qualidade, porque a partir do momento que você não liga tanto para a quantidade, seja números ali de episódios sequenciais, você tem um tempo maior para o estúdio trabalhar. Então você pode considerar ali que a gente vai ter uma qualidade elevadíssima em relação à animação, né, a toda a animação que é feita ali, sejam os frames, né, porque algo que o fandom ali, para quem é otaku e curte muito o anime, era traumatizado, era quando você estava assistindo Naruto e você pausava o episódio. Você pausava ali, então tinha os personagens completamente desfigurados ali, né? Então isso obviamente foi evoluindo, né, conforme a tecnologia, mas a partir do momento em que os estúdios tiverem mais tempo para fazer as animações, essa qualidade vai melhorar. Então questão de trilha sonora, aqueles sons de batalhas envolvendo explosões, né, que são os backgrounds ali envolvidos também, a gente vai ter uma evolução quanto a isso também. Então todos os frames ali colocados
a gente vai ter uma melhor fluidez dentro do episódio, né? Porque até esses últimos, antes de One Piece entrar nesse ato, se vocês forem reparar, em momentos de batalha a gente acaba tendo muitos rabiscos ali, né? Imagens muito abstratas, em que de fato a gente não vê, por exemplo, o Luffy tendo uma batalha, você não vê os movimentos naturais dele, né? Somente rabiscos. Obviamente, isso tem uma questão ali, né, proposital, da narrativa, como se fosse mesmo você tendo uma velocidade extrema, absoluta, mas acaba sendo feio de certa forma, né? Então a tendência é que com isso a gente tem uma qualidade muito maior e tempo, né, para os animadores trabalharem. Agora então vocês já perceberam que é a nossa primeira grande aposta, e a gente pode estar confirmado logo ou errado logo, né? Que é justamente a gente acreditar que o One Piece vai voltar agora no formato de temporadas. Esse semanal periódico está datado, não dá mais. O próprio Oda, né, numa mensagem que ele falou sobre o hiato, ele falou que o One Piece, o anime precisava se readequar a novos tempos. Eu acho que essa readequação é justamente trazendo um formato de temporadas. E agora vem a revolução que a gente acha que o One Piece vai causar, galera, que é o quê? Por esse ritmo lento, às vezes até meio chato que o anime tinha, muita gente esqueceu, ou até mesmo não sabe porque não vê o mangá, como One Piece é fantástico, tanto em batalhas como em história. Galera, ainda mais esse arco aí, essa segunda metade de Egghead, a gente não vai dar spoiler para não estragar a experiência de ninguém, mas essa segunda metade, vindo com formato de temporadas, é pra vir pra quebrar a internet. Vocês que não sabem não estão preparados ainda pra tudo que o Luffy vai fazer nesse arco. É pra deixar o queixo caído, é pra colocar ele em outro patamar. Agora você imagina isso com uma animação de qualidade, uma baita trilha sonora vindo junto e aquele ritmo pauleira, sabe? Com muita coisa acontecendo, muita coisa vindo. Eu vejo muita gente não desmerecendo, galera, mas por exemplo, elogiando muito Demon Slayer, Solo Leveling. São bons animes, a gente gosta. Mas a questão é que eles se beneficiam muito do ritmo. Eles têm um bom ritmo ali, eles não têm essa preocupação de ficar arrastando a história para ganhar tempo. Então assim, o One Piece tem uma história fantástica e quando ele vir nesse novo formato, vai quebrar a internet, ele vai ser muito comentado, ele vai ter muita coisa pra vir, porque One Piece é um dos melhores animes já feitos. A gente já fez um top aqui, o One Piece ficou muito alto no nosso top. Quem acompanhou o mangá sabe, galera, mas esse novo formato tem tudo pra tornar o One Piece assim incrível mesmo, ficar na boca do povo e revolucionar a forma que a gente enxerga e vê os animes e ser o grande anime aí de todos os tempos. O One Piece sempre teve em alta, mas nesse formato aí eu acho que ele vem pra fazer algo bizarro, que é mesmo depois de 25 anos de um anime, ele continuar sendo o melhor ou até mesmo o mais comentado de todos. E mais um argumento aqui, reforçando essa aposta que a gente tem de uma grande revolução partindo ali de One Piece, é justamente porque o Oda já falou que estamos caminhando para o fim da obra. Então você imagina uma obra aí com mais de 20 anos sendo produzida, né, no mesmo formato. Imagina o que seria épico, né, fantástico, você ter um final ali com grandes mudanças, trazendo uma qualidade absurda. Isso iria marcar toda a história ali, né, do universo dos animes, pensando em animações. Isso seria muito marcante. E acredito que com todo o cuidado e carinho que o Oda tem, ele provavelmente tem pensado nisso, né, vendo tudo que o mundo tem feito, como as coisas foram evoluindo, e ele com certeza quer isso, esse bem aí também para o One Piece. Algo importante que a gente quer também é saber a opinião de vocês. Deixem nos comentários se vocês também apostam juntamente com a gente aqui, né, nessa revolução que o One Piece vai trazer, se realmente ele vai tombar ali para um formato periódico, né, sazonal ali, né, com temporadas, ou se ele vai permanecer dessa forma. Queremos saber se você aposta também em algo diferente que vai acontecer, só que completamente diferente do que falamos aqui. Deixa aí nos comentários que a gente faz questão de ler também. E não vai embora sem curtir esse vídeo, compartilhar com a galera e hypar também. Se inscreve no canal, que isso é uma ótima forma de ajudar a gente aqui. Nós também temos um clube de membros com muitos benefícios para quem assinar. Convido a conhecer lá, porque tudo que você apoiar lá a gente volta aqui pro canal. Não deixe também de conhecer a gente em outras redes sociais, lá no TikTok, no Instagram, a gente tá como Resenha no Jutsu, e no Insta, semanalmente, a gente coloca a nossa agenda semanal com a programação dos vídeos que vão sair aqui. Não deixe também de aqui ao lado conferir essas indicações para vocês, que são vídeos excelentes. Valeu por assistir até o final e até o próximo vídeo, galera. Valeu!